Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 18 de janeiro, estamos na quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 3 e versículos 15 a 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois, Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível, pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Irmão, minha irmã, quando os discípulos confessam que Jesus é rei, nada havia na tradição, nem no Antigo Testamento, que pudesse se opor a isso. Com efeito, Jesus é da descendência de Davi. No entanto, quando se afirma que Jesus é sumo sacerdote, surge espontânea a objeção. Jesus é da tribo de Judá, não da de Levi. Por isso, não podemos afirmar que Jesus seja sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdócio dependia da pertença a uma família sacerdotal. Assim, a genealogia era decisiva. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram descendentes de Arão, de Finéias, de Sadoc. Ora, Jesus não tinha em sua genealogia nenhum desses ancestrais. Como é que o autor da carta aos Hebreus responde a essa objeção? Para afirmar que Jesus é o sumo sacerdote, São Paulo não recorre ao sacerdócio pagão, mas busca no próprio Antigo Testamento um sacerdócio de uma outra linhagem, de uma outra ordem, distinta da ordem de Arão. Encontra assim a figura sacerdotal de Melquisedeque. Ele se apresenta sem genealogia. É também apresentado superior aos descendentes de Abraão, uma vez que este lhe entregou o dízimo de tudo. Assim é Jesus. Não é da ordem de Arão, mas sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É superior ao sacerdócio aronita. Lendo a carta aos Hebreus, surge com frequência uma pergunta: Jesus é sacerdote à semelhança de Melquisedeque? Ou é Melquisedeque que é sacerdote semelhante a Jesus? Quem é o modelo de quem? Jesus é o modelo do sacerdócio, inclusive o sacerdócio de Melquisedeque, ou é Melquisedeque que é o modelo, inclusive, do sacerdócio de Jesus? Na verdade, no texto da carta aos Hebreus, estão presentes as duas perspectivas. De um lado se diz que um outro sacerdote, que é Jesus, surgiu à semelhança de Melquisedeque. O salmo citado também afirma isso: tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Por outro lado, na leitura de hoje, São Paulo afirma que Melquisedeque foi feito à imagem de Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida, ele, Melquisedeque, se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Nesse sentido, São Paulo reconhece que Cristo foi prefigurado no Antigo Testamento pela figura de Melquisedeque.
No sacerdote eminente e misterioso Melquisedeque, São Paulo vê a imagem de Cristo ressuscitado.